Olá! Vamos mergulhar hoje na vida e na obra de uma figura, assim, gigantesca da nossa literatura. Clarice Lispector, uma mulher cuja escrita e cuja vida foram tudo menos comuns. E qual o melhor jeito de começar, se não com as palavras dela mesma, né? Desde muito cedo, a Clarice não estava escrevendo sobre o que acontecia, mas sobre o que se sentia. Sabe? Ela capturava a eletricidade de um momento, a textura de um pensamento. Era algo que o mundo editorial da época simplesmente não sabia o que fazer com aquilo. Pois é, essa é a pergunta que guia a gente aqui. A jornada da Clarice é uma das mais fascinantes da literatura mundial, sério. Uma história de deslocamento, de reinvenção e de uma busca, assim, incansável pela alma humana. E tudo começa não no Brasil, mas lá do outro lado do mundo, no meio do caos e da perseguição na Europa Oriental. A família Lispector era judia e estava fugindo dos pogroms, que eram massacres super violentos que aconteciam na região. O nascimento da Clarice aconteceu literalmente durante a fuga da família em busca de um futuro. Ela mesma diria mais tarde: "Naquela terra eu literalmente nunca pisei, fui carregada de colo." Então a família chega ao Brasil quando ela tinha só 2 aninhos. A infância dela foi em Maceió e depois no Recife, um lugar que ela adotou como sua pátria afetiva. E um fato que marcou profundamente a infância dela foi a perda da mãe, que adoeceu gravemente por causa da violência sofrida lá na Ucrânia. E aqui tem um ponto que é crucial. A mudança de nome foi muito mais do que uma simples adaptação. Foi um ato simbólico, um renascimento. A Chaya, a refugiada, deu lugar a Clarice, a brasileira. A futura escritora que ia redefinir a literatura do país inteiro. E agora, a gente avança para o momento em que essa nova identidade encontra sua voz e explode no cenário literário brasileiro. 24 anos de idade. A publicação desse livro foi um terremoto. Ninguém no Brasil estava escrevendo daquele jeito. O livro não contava uma história no sentido tradicional, sabe? Ele mapeava a consciência da protagonista, a Joana. Pra gente ter uma ideia, a literatura da época era muito regionalista, preocupada com o social, com o que estava acontecendo do lado de fora. A Clarice, bom, ela virou a câmera para dentro. Mergulhou de cabeça no universo caótico e selvagem da mente humana. Ela estava, sim, dialogando com o modernismo europeu de James Joyce, de Virginia Woolf, mas de um jeito inteiramente dela. Tropical, existencial, foi uma verdadeira revolução. Então, o que é que define essa escrita tão única, tão poderosa? Vamos dar uma olhada nos elementos centrais. Olha, esse talvez seja o conceito mais importante para entender a Clarice. Para ela, o enredo muitas vezes é isso: uma dona de casa olhando para um armário, um homem observando uma barata, e de repente o véu da realidade se rasga e uma verdade profunda é revelada ali, naquele instante. O crítico Alfredo Bozzi resumiu isso muito bem. As metáforas dela são chocantes, a narrativa abandona a lógica do tempo para seguir o fluxo dos pensamentos, e tudo isso serve para fazer as grandes perguntas, né? Quem somos, o que é realidade, o que significa existir? Agora a gente avança para o final da vida dela, um período em que a fachada de uma vida convencional mal conseguia conter o universo turbulento da sua criação, que culminou na sua obra-prima final. E esse é um dos grandes paradoxos da Clarice. Por fora, ela cumpria os papéis que se esperava de uma mulher da classe dela, casada com um diplomata, morando no exterior, criando os filhos. Mas por dentro, na sua escrita, ela era uma exploradora de abismos, uma desbravadora do caos. E então vem a hora da estrela. A história da Macabeia, uma datilógrafa nordestina, pobre, anônima, quase invisível no Rio de Janeiro. É um livro que condensa toda a genialidade e a compaixão dela, dando voz a quem não tem. O jeito como a vida dela terminou parece até ter saído de um dos textos dela. O lançamento da sua obra mais celebrada, seguido quase que imediatamente pela sua morte. Foi como se, ao dar à luz a Macabeia, a missão dela estivesse completa. Uma conclusão poética e, ao mesmo tempo, muito trágica. Décadas depois da sua morte, por que será que a Clarice Lispector continua crescendo em importância não só aqui no Brasil, mas no mundo todo? O legado dela não tem fronteiras. Hoje, a obra da Clarice Lispector foi traduzida mais de 200 vezes para mais de 10 idiomas. Ela não é só uma escritora brasileira, ela é uma escritora do mundo. Não é surpresa nenhuma ver A Hora da Estrela e A Paixão Segundo GH ali no topo, né? Juntos, eles são quase metade das obras mais traduzidas. E por quê? Porque são livros que tocam em algo universal. A busca por sentido no meio do vazio, a identidade frágil de quem se sente invisível.
São temas que ressoam em qualquer cultura, em qualquer tempo. E a gente termina com essa reflexão. A Clarice nos ensinou a prestar atenção, a olhar para o que é banal e encontrar o sublime. Na nossa era de distração infinita, a obra dela é um convite radical para a gente parar, sentir e pensar, para descobrir os mundos selvagens que existem dentro de cada um de nós.